Agora vamos mostrar a você os 3 passos para obter cílios maravilhosos. O tempo de ação para a coloração dos cílios é de apenas 2 minutos. Para o cuidado ideal de cílios ondulados ou pintados, aplicar no final o Refecto-Seal Long Lash Gel. Aplicado diariamente, nutre, reforça, fortalece e cuida dos cílios intensamente e confere um brilho maravilhoso. Fazer um teste de alergia antes do tratamento. Em primeiro lugar, retirar as lentes de contato. Em seguida, limpar a área dos olhos com o demaquilante para olhos Refecto-Seal. Para permitir a colagem perfeita dos bigodinhos, retirar em seguida a oleosidade das pálpebras e dos cílios, com soro fisiológico Refecto-Seal. Para terminar, secar com um lenço de papel. Escovar os cílios antes do tratamento para separar os vários fios. Para simplificar, é possível colocar os discos de silicone Refecto-Seal Silicone Pads disponíveis em separado nos cílios inferiores para cobri-los. Assim, é assegurado que depois fixará somente os cílios superiores no bigodinho. O tamanho do bigodinho. Existem 4 tamanhos de bigodinhos. O tamanho S é adequado para cílios curtos, M para cílios de comprimento médio, L para cílios longos e XL para cílios muito longos. Eis algumas dicas para a seleção do tamanho correto do bigodinho. 1. A seleção do tamanho do bigodinho está correta quando os cílios cobrirem a metade do diâmetro do bigodinho. 2. Se o bigodinho selecionado for demasiado pequeno e os cílios forem demasiado longos, isto resulta em uma curvatura em forma de U. 3. Se o bigodinho selecionado for demasiado grande e os cílios forem demasiado curtos, isto resulta em nenhuma curvatura ou demasiado fraca. Retirar um bigodinho autoadesivo da película. A cliente deve manter os olhos fechados a partir deste momento até o final do tratamento. Se necessário, esticar a pálpebra com os dedos fixar os cílios superiores no bigodinho com o pauzinho de laranjeira. Começar no canto interno da pálpebra. Com um movimento giratório ascendente, pressionar os cílios de forma uniforme e regular sobre o bigodinho autoadesivo.
os cílios estiverem colados uniformemente no bigodinho, pedir à cliente para abrir brevemente os olhos. Assim, é possível verificar se foram colados acidentalmente cílios da pálpebra inferior no bigodinho. O Refectocil aplicar uma tira generosa de Lash Perm na área central dos cílios, no local onde os cílios devem curvar, sem ser na linha dos cílios nem nas pontas. Em proporção igual. Várias vezes um disco de algodão úmido sobre o bigodinho. A umidade solta lentamente a cola. Se necessário, esfregar várias vezes para frente e para trás, até a cola estar totalmente solta. Agora os cílios estarão curvados por muito tempo. Depois de os cílios terem a curvatura perfeita, são em seguida pintados com as tinturas para sobrancelhas e cílios Refectocil. A coloração realça os cílios de forma intensa e duradoura. O resultado são cílios longos, volumosos e escuros. Nota: diretamente após o permanente de cílios, aplica-se um tempo de ação reduzido de apenas 2 minutos. Retirar 2 folhas protetoras Refectocil. Aplicar creme base Refectocil no lado estruturado e áspero. Fixar as folhas protetoras na pálpebra inferior, logo abaixo dos cílios.
Misturar 1 centímetro de tintura para sobrancelhas e cílios Refecto-Sil com aproximadamente 10 gotas de creme oxidante Refecto-Sil até obter uma pasta homogênea. Aplicar a pasta abundantemente nos cílios com um pauzinho, até estarem completamente cobertos com tintura. Deixar atuar a pasta durante 2 minutos. No final do tempo de ação, retirar cuidadosamente as folhas protetoras e remover a tintura com algodão seco. Em seguida, limpar com algodão úmido até todos os restos de tintura terem sido removidos. Para terminar, aplicar Refecto-Sil Long Lash Gel nos cílios para proteger. O gel condicionador transparente confere hidratação, maciez e brilho duradouros. Os cílios serão fortalecidos, a raiz do pelo é nutrida, permitindo um crescimento ideal. Agora sua cliente tem cílios maravilhosos. Os cílios têm curvatura, têm uma cor intensa e brilham maravilhosamente. Até 6 semanas.